Como o São Paulo pretende usar os quase 100 milhões de reais que vai receber pela venda de Antony. No vídeo de hoje do canal do Nicola, trago detalhes dessa história. Falo também sobre uma polêmica envolvendo o Flamengo. É justo o rubro-negro receber sozinho quase o mesmo do que 18 clubes da Série A no pay-per-view? Notícias importantes do Palmeiras, não é só Kusevich que está à venda no Verdão. Fala ainda sobre o Corinthians, Roger Guedes tomou uma decisão importante sobre o seu futuro. E Vargas, permanece ou não no Galo? Você sabia que ele estava vivendo um período de geladeira? Falo também sobre uma confusão gigante que o Pogba se envolveu, as últimas do mercado de transferências, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Super bacana ter vocês por aqui nessa semana, muita saúde, paz, sucesso e tudo de bom, beleza? Dois pedidos antes da gente começar a contar as coisas do vídeo. Primeiro pedir para deixarem like se curtirem o vídeo, depois para se inscreverem no canal, super simples, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se para ter acesso a notícias de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora aproveitar e contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que tem de segunda a segunda sempre ótimas sugestões de apostas para vocês. Nessa segunda-feira, 2 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas tem Internacional e Juventude. Vitória do Inter paga 1,43, o empate paga 4,40, se der Juventude, R$ 7,60 para cada real apostado. Um pouquinho mais tarde, Corinthians e Red Bull Bragantino, jogo na Neoquímica Arena e vitória do Timão pagando R$ 2,07. O empate R$ 3,34 e a vitória do Red Bull pagando R$ 4,26. Sempre importante lembrar que para participar no 1xBet é simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Não esquece de fazer seu cadastro e sair apostando. Usa também o cupom Nicola na hora do depósito para você ter direito a 100% de bônus no valor da sua grana. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que a diferença de pontos entre o Palmeiras e o Flamengo caiu para 7 depois da vitória do Fla contra o Botafogo e do empate do Palmeiras contra o Fluminense. É a menor distância entre os times depois de 14 rodadas. Quando o Dorival Júnior assume o Flamengo, 14 rodadas atrás, era exatamente essa diferença de 7 pontos que o Palmeiras tinha de vantagem. Com a consideração de que, na oportunidade, o Flamengo estava lá atrás, agora aparece na vice-liderança do Campeonato Nacional. Bora contar também que América de Natal, Amazonas, Pouso Alegre e São Bernardo são os 4 times que subiram da Série D para a Série C. Eles garantiram durante o fim de semana a classificação para a semifinal e, por consequência, a vaga na terceira divisão. As semifinais serão disputadas entre Amazonas e Pouso Alegre, São Bernardo e América de Natal. Bora completar o giro de notícias contando que Eduardo Batista é o novo técnico do Atlético Goianiense. Ele assume no lugar do Jorginho, demitido no último sábado depois da derrota para o Goiás. E o Eduardo já estreia num confronto super importante, semifinal de Sul-Americana contra o São Paulo, Serra Dourada, quinta-feira, jogo decisivo. Bora contar também que o Corinthians venceu a primeira partida das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20, vitória por 1-0 nesse domingo contra o Flamengo, jogo disputado em Barueri, o único gol da partida anotado pelo Murilo aos 36 minutos da etapa final. No próximo fim de semana, a partida de volta na casa do Flamengo. Bora falar agora sobre Paul Pogba, que se meteu numa confusão sem precedentes durante o fim de semana. Ele e o irmão dele trocando acusações de forma pública e a coisa ficou bem feia. Tudo começou no sábado, quando o irmão mais velho do Pogba começou a soltar uma série de vídeos afirmando que faria revelações sobre o jogador famoso. Pogba recorreu a um advogado e disse de forma pública que estava sendo alvo de extorsões do irmão e de uma quadrilha. Essa quadrilha cobraria do Pogba 13 milhões de euros. Foi o suficiente para que o irmão mais velho do Pogba ficasse extremamente irritado e começasse a divulgar uma série de informações importantes, entre elas de que o Pogba havia contratado um feiticeiro para fazer trabalhos contra o Mbappé. Não sei como é que essa história vai terminar, mas certamente já fez um enorme mal à imagem do jogador que recentemente trocou o Manchester United pela Juventus da Itália. Também estou curioso para saber o que o Mbappé vai dizer a respeito desse assunto. Detalhe curioso, seleção francesa é para mim a grande favorita ao título da Copa do Mundo ao lado do Brasil, mas é incrível como os atletas da própria seleção francesa estão sempre se metendo em rolo.
para você, quem ganha a Copa? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Quero falar agora sobre Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Fortaleza, já tem uma proposta para permanecer no Leão do Pici para a temporada de 2023. Você sabe que o contrato atual se encerra em 31 de dezembro. Não são poucos os times do Brasil e do exterior de olho no trabalho do treinador argentino, entre eles está o Vasco da Gama. Preocupado com isso e animado com mais uma boa sequência de resultados, o presidente Marcelo Paz já ofereceu a extensão contratual para o Vojvoda e espera por uma resposta positiva em breve. Nesse domingo, Fortaleza fez 1-0 no São Paulo, quinta vitória consecutiva do Leão no segundo turno. E o time que havia terminado o primeiro turno na última colocação já é o 12º colocado na tabela de classificação. São 30 pontos conquistados, apenas 4 atrás do Santos, que é o 8º. E imaginando que um brasileiro seja campeão da Libertadores e outro da Sul-Americana, já dá para começar a imaginar o Fortaleza sonhando com vaga na Libertadores do próximo ano. Bora falar sobre a mais nova polêmica envolvendo o Flamengo. Mário Celso Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, afirmou com todas as letras que o Flamengo é beneficiado pela TV Globo. A frase do presidente é a seguinte: o Flamengo tem privilégios absurdos com a Globo. Ele se refere ao pagamento do pay-per-view. Você sabe que o dinheiro distribuído no Campeonato Brasileiro em TV aberta é de forma igual. 40% para cada um dos clubes que integram a primeira divisão, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e mais 30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta. Mas no pay-per-view a coisa funciona de maneira completamente diferente. A Globo alega ter seus critérios e faz uma distribuição, segundo Petralha, totalmente equivocada. É que, de acordo com o presidente do Atlético Paranaense, há uma diferença de 800 vezes entre o que é pago pro Flamengo e alguns dos times da primeira divisão. O Flamengo faturou 160 milhões de reais nessa temporada. Já Atlético Goianiense, Avaí, América, Juventude, Red Bull Bragantino e Cuiabá vão dividir 2 milhões e 800 mil reais. Cada um vai ficar com um pouco mais de 400 mil para justificar essa diferença de 800 vezes alegada por Mário Celso Petralha. O presidente do Atlético ainda trouxe uma outra informação importante. Ele lembrou que a soma de todos os clubes da primeira divisão, exceto o Corinthians, equivale ao valor do Flamengo. A frase é a seguinte, abre aspas, o Flamengo, excluindo o Corinthians, ganha sozinho o mesmo que os 18 times que compõem a liga via pay-per-view. Acha isso justo? Como faz futebol assim? Indaga o presidente. Quando ele fala em liga, ele quis dizer a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu ainda fui somar os valores de todos os outros 18 times, excluindo o Flamengo e o Corinthians. E o valor aproximado desses outros clubes é de 163 milhões de reais, bem parecido aos 160 milhões garantidos pelo Flamengo em contrato com a Rede Globo. De fato, é uma desproporção sem precedentes. O Flamengo e o Corinthians, por terem mais torcida e garantirem um acesso maior no pay-per-view, merecem receber mais. Mas não dá para ser 800 vezes de diferença. Ou você discorda? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa sobre o assunto. Pro Petralha, a solução no pay-per-view é repetir a mesma distribuição da grana da TV aberta. Já acho que pode ser diferente. Eu acho que o pay-per-view deve levar em consideração, sim, o número de assinantes de cada time. Mas não dá para ser uma desproporção tão grande. A grande pergunta que o torcedor do São Paulo está se fazendo é como o presidente Júlio Casares vai utilizar os quase 100 milhões de reais a que vai ter direito o São Paulo nos próximos dias pela venda do Antony, que vai ser oficializado nesta segunda-feira como novo reforço do Manchester United. Atacante de lado de campo que pertencia ao Ajax, negócio fechado por 95 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. São Paulo tem direito a 20% da mais-valia em cima desses 95 milhões de euros e por isso vai faturar 79 milhões de reais. Tricolor que ainda tem direito ao mecanismo de solidariedade pela formação do Antony em Cotia. Aí o São Paulo fatura mais 17 milhões e 600 mil. Soma tudo e chega a seu valor de 96 milhões e 600 mil reais. Quase 100 milhões de receita. A maior venda do São Paulo vai ser de um atleta que nem esteve no clube na temporada de 2022.
Antes de gravar esse vídeo, conversei com duas pessoas bem próximas ao presidente Júlio Casares para entender quais serão os processos daqui para frente. São Paulo ainda pretende adotar um tom mais cauteloso até que o negócio seja oficializado. Isso vai acontecer nessa segunda-feira. Mas a primeira providência do Júlio Casares vai ser quitar todas as pendências com o seu elenco. São Paulo hoje deve na casa dos 30 milhões de reais aos jogadores. São 3 meses de direitos de imagem dessa temporada, além de aproximadamente 10 milhões de reais que seguem pendentes desde o ano de 2020, no último ano da gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. No momento seguinte, o São Paulo pretende quitar premiações com atletas. Os prêmios são pela assinatura do contrato e também com comissões de agentes. O que sobrar vai ser utilizado para pagamentos de dívidas emergenciais, para que o São Paulo possa prolongar outras dívidas e ter um fluxo de caixa minimamente razoável. A inspiração vai ser no Palmeiras de Paulo Nobre. Você vai lembrar que assim que o Paulo Nobre assume o Palmeiras, ele coloca 200 milhões de reais do próprio bolso para sanear o Palmeiras, e aquele foi o ponto de partida para um Verdão super vitorioso. Bora de mais informação exclusiva. O Palmeiras não quer negociar apenas Kusevich. Tem outro jogador que, se pintar proposta, será vendido nos próximos dias. Eu me refiro a Jorge, lateral esquerdo de 26 anos de idade, que chegou com enorme expectativa no Verdão, mas definitivamente não conseguiu agradar o técnico Abel Ferreira. Ele não joga desde 26 de junho. São mais de 2 meses sem entrar em campo. Depois dessa data, ele ainda foi relacionado para 7 jogos consecutivos sem sair do banco de reservas. Desde 13 de agosto, não é nem sequer relacionado para o banco. Situação delicada para alguém que tem um custo alto dentro do Palmeiras. Tenho informação de que entre salários, direitos de imagem e luvas, o custo do Jorge gira na casa de R$1 milhão mensais. O Eduardo Duran, que é o empresário dele, assegura que o custo do Jorge não ultrapassa 500 mil por mês. De qualquer forma, 500 mil ou 1 milhão é muito dinheiro para alguém que não consegue jogar. Só fazendo uma ressalva importante, o Jorge nos tempos de Santos e também de Flamengo foi excelente jogador. Talvez um pouquinho mais de oportunidades permitiria a ele reverter essa situação. Não vai acontecer. Ele inclusive já se tornou a terceira opção do setor, com o Piquerez como titular e com o Vanderlan na condição de primeiro reserva. Até por isso o Palmeiras busca interessados em adquirir o Jorge, por empréstimo ou em definitivo. Chegaram a especular de Internacional e Vasco. Não há qualquer possibilidade de acordo, a janela no Brasil está fechada. Ou seja, o Palmeiras só vai conseguir encontrar um possível destino para o Jorge no exterior. As janelas nas principais ligas da Europa se encerram em 1º de setembro, outras ligas têm datas um pouquinho mais folgadas. Se não pintar proposta, o Jorge permanece até dezembro, e aí sim vai haver uma nova discussão para tentar encontrar um desfecho, um destino novo para o jogador que merece a chance de voltar a jogar. Sempre fui fã do futebol desse cara. Torcedor do Galo muito preocupado em saber se o Vargas será ou não vendido. Depois do empate em 1-1 com o América, mais um tropeço do Galo no Campeonato Brasileiro, surgiu uma revelação importante. Rodrigo Caetano e Cuca confirmaram que o Vargas cumpriu 3 jogos de ausência por opção do clube. A alegação é de que ele precisava recuperar a condição física e tática. Informação que eu tenho é um pouco diferente. O Atlético deu esse período de 3 jogos para que ele pudesse ser negociado. Era uma forma de mostrar ao Vargas que ele não fazia parte dos planos e que o Galo estava tentando à força negociá-lo. Existiram sondagens que não se transformaram em propostas. Até por isso, existe a chance de o Vargas ser reintegrado para a partida do próximo fim de semana contra o Atlético Goianiense, também válida pelo Campeonato Brasileiro. O comportamento do Vargas durante esse período foi bem bacana. Nesse domingo, por exemplo, ele foi por vontade própria no Independência para assistir ao jogo contra o América. O grande problema do Vargas é seu custo. R$800 mil por mês, atleta de 32 anos, a caminho dos 33, contrato recentemente renovado até dezembro de 2024. Posso dizer para vocês que dirigentes do Galo rezam dia e noite para que surja uma proposta em definitivo. O Atlético não vai criar dificuldades, vai liberá-lo o mais fácil possível. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e Roger Guedes, que assustou o torcedor alvinegro nos últimos dias em relação à possibilidade dele se mudar para o Sporting de Portugal, proposta que nem chegou a ser oficializada, completamente fora da realidade, 8 milhões de euros ou 40 milhões de reais. O Corinthians, que é dono de 40% dos direitos econômicos, ficaria com mais ou menos 16 milhões de reais. Não há nenhuma chance de acordo
com tais cifras. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero contar para vocês sobre uma declaração de amor que o Roger Guedes fez aos torcedores e ao Corinthians em suas redes sociais. Ele postou o seguinte, abre aspas, um ano de uma das melhores decisões da minha vida. Obrigado, Deus, por me proporcionar tudo o que vivi e estou vivendo aqui no Corinthians, fecha aspas. Roger Guedes celebrando essa primeira temporada no Timão que foi marcada por altos e baixos, por algumas confusões e momentos de instabilidade. Ele chegou a discutir com o Vitor Pereira, chegou a ser alvo de várias sondagens que não se transformaram em proposta para o Corinthians, isso irritou alguns dirigentes alvinegros, também foi cornetado por torcedores, mas vive seu momento de maior estabilidade, que coincide também com a saída do William. Ele passa a ocupar o setor esquerdo, que é seu preferido, passa a usar também a camisa 10 e é, nesse momento, o artilheiro alvinegro. Na temporada são 11 gols marcados, o último deles no empate com o Fluminense, jogo decisivo, que pode garantir a classificação alvinegra para a final da Copa do Brasil. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria passar para vocês nesse início de semana. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta de tarde com mais notícia. Abraço, tchau!